Boa tarde, pessoal. Vamos lá para mais um Periscope de Dicas de Português. Vamos ver se alguém vai entrar nessa semana pós-Natal. Já temos a Cris. Pré-Ano Novo, né? Última semana do ano. A gente vai continuar vendo as regras do novo acordo ortográfico da língua portuguesa que a gente começou a ver na semana passada. Lembrando que o tempo de adaptação já passou, já terminou, quer dizer, vai terminar no dia 31 de dezembro agora. E a partir de sexta-feira, então, dia 1º de janeiro de 2016, as regras do novo acordo já são obrigatórias, tá? A gente começou a ver a maioria das regras na semana passada, agora a gente vai terminar de ver algumas regras, principalmente de hífen. E para quem não assistiu nem a retransmissão, né? Logo eu volto a subir os demais vídeos para o YouTube, tá? É só que tá um pouquinho corrido essas semanas, mas assim que eu tiver um tempinho eu volto a subir os vídeos no YouTube, assim vocês conseguem assistir a todas as transmissões, inclusive a primeira com o novo acordo ortográfico. Então vamos lá. A gente tinha falado então que no novo acordo ortográfico tem a regra que caiu o tema, né? Só fazendo uma breve revisão do que foi falado. A acentuação, né? As regras de acentuação. Vamos ver. E aí o hífen. O uso de hífens. Terminando o uso de hífens, então, com as preposições né? EX, sem, SEM, além, a quem, recém, pós, pré, pró e vice, usa-se hífen. Então, por exemplo, ex-namorado, usa-se hífen. Sem teto, com hífen. Pré-história, com hífen. Vice-rei, com hífen. Pré-ano novo, pós-natal, recém-casados. Então, todas essas preposições usam, então, hífen. Repetindo, EX, sem, SEM, além, a quem, com QU, recém, pós, pré, pró e vice. Com o prefixo co, junta-se sempre. Se a próxima palavra tiver H, o H cai. E se for precedido de R ou S, né? Se a próxima palavra começar com R ou com S, o R e o S dobra. Então, por exemplo, coobrigação é com 2 Os mesmo, sem hífen, tudo junto. Coabitação, corresponsável, com 2 R's, tá bom? Então, co, preposição co, junta-se, sem hífen. Se a palavra começar com H, o H cai. Se a palavra começar com R ou S, o R e o S é dobrado, tá? Agora, os prefixos pre e re, fechado, tá? Não pré. Não é no caso, por exemplo, de pré-primário, né? Que é aberto. Mas no caso de pre, com som fechado, ele junta sem hífen, e é a mesma regra do re. Por exemplo, reescrever. Reescrever, tudo junto, com 2 Es mesmo, o E do re e o E do escrever. Pré-determinado, tudo junto, sem hífen. Pré-existente, tudo junto, sem hífen, tá? Então, quando o som for fechado, é mais fácil vocês realmente decorarem, porque às vezes o som não é necessariamente fechado, né?
Então é mais fácil decorar quais são essas exceções desses casos em que o prefixo pré junta-se sem hífen, ao contrário da regra geral, que é com hífen. Então, realmente decorar essas exceções e saber de cor, e aí saber que todo o resto junta-se com hífen, ok? Mas alguns exemplos, então, é pré-existente e pré-determinado. E o re, re, o prefixo re, que junta-se sem hífen. Agora, os prefixos ab, ob, ad, junta-se com hífen. Então, por exemplo, ad digital, hífen digital, hífen rogar, tá? Esse já não é mais muito comum de se encontrar, né? Esses prefixos. A palavra não e a palavra quase não são usadas com hífen, tá, pessoal? Eu vejo muito em textos não violência, né? Não se usa hífen. Não violência sem hífen. E quase também. Não agressão. A não agressão, né? Quando utilizado antes de substantivo, né? As pessoas às vezes confundem e usam hífen. Mas não se usa hífen. É não agressão sem hífen. Quase delito sem hífen. Com o prefixo mal com L, usa-se hífen. Então, por exemplo, mal entendido, mal, M-A-L, hífen entendido. Mal-estar, mal, M-A-L, hífen estar. Há alguns casos em que o significado do composto, né, usado com mal, significa doença, e nesse caso não tem elemento de ligação entre eles, né? São palavras independentes, sem nenhuma conexão. Por exemplo, mal francês. Aí, se o significado é de doença, é a mesma regra geral, usa-se hífen. Sim, todas as segundas-feiras, às 2 horas da tarde, das 2 às 2h30, a gente tem dicas rapidinhas assim e básicas de português, tá? E aí depois, agora eu tô começando a subir os vídeos. Alguém perguntou se as transmissões são ao vivo sempre. Sim, são ao vivo, todas as segundas-feiras às 2 da tarde. E depois, posteriormente os vídeos são subidos pro YouTube, tá bom? Pro meu canal. Bom, então, se for com significado de doença, é a mesma regra geral, usa-se hífen. Por exemplo, mal francês, M-A-L, hífen francês. No entanto, há alguns casos em que não tem, tem elemento de ligação entre elas. Por exemplo, mal de Lázaro. Então, é o mal relacionado a Lázaro, certo? Então, você tem um elemento de ligação, não são palavras independentes. Nesse caso, não se usa hífen. Também falando de doença, ok? No significado de doença. Por exemplo, mal de Lázaro. Quando os sufixos forem de origem tupi, por exemplo, tupi-guarani, enfim e enfim. Ok, por favor, depois fala o nome do seu canal. O canal é no meu nome mesmo, Caroline Alberoni, tá? Enfim separado e o enfim junto, tá? Pode deixar que eu vou falar sobre isso em uma das aulas, em uma das nossas transmissões. Vamos lá, então. Sufixo de origem tupi-guarani, por exemplo, açu, A-C cedilha U, guaçu, G-U-A, C cedilha U. Mirim, M-I-R-I-M. De nada. Por exemplo, capinhaçu. É sempre conectado com hífen, tá? Então, sempre que o sufixo, for de origem tupi-guarani, então se usa hífen. Por exemplo, capinhaçu. Ok? Capim, traço, hífen, açu.
E a última, então, regra, a ocorrência de quando duas ou mais palavras podem ser unidas, combinadas, né, significando encadeamentos vocabulares. Por exemplo, ponte Rio-Niterói. Esse Rio-Niterói, ele é formado e tem o significado de um vocábulo só, né? É a ponte que conecta o Rio de Janeiro a Niterói, mas a gente chama ela de ponte Rio-Niterói, é o nome. Então aí nesse caso se usa o hífen, tá? Outro exemplo, eixo Rio-São Paulo, é o eixo que conecta o Rio de Janeiro a São Paulo. Então eixo Rio-São Paulo, hífen São Paulo. Ok? Então, quando as palavras são unidas para formar encadeamentos vocabulares, vocábulos, né, nomes, se usa o hífen. Bom, essas então são as regras mais importantes do novo acordo ortográfico. Vale a pena, eu já disse na aula passada, vale muito a pena, mesmo que você tenha dúvida às vezes, pesquisar. Tem muita fonte online disponível. Você pode, sei lá, se você tem dúvida se o tem no plural tem acento ou não tem. O que eu geralmente faço? Eu coloco no Google mesmo, na busca do Google, tem com acento ou tem sem acento. E aí você vai encontrar várias fontes que vão te explicar qual que é a forma correta de usar isso, certo? Então, sempre que tiver dúvida, ou fala, não, isso foi falado, faz parte das regras do novo acordo, então eu acho que é melhor eu confirmar se está realmente certo, se não está. Porque a partir de 1º de janeiro, então, é obrigatório o uso do novo acordo ortográfico, não tem mais desculpas, ok? Então, é melhor pecar pelo cuidado extremo do que pela falta dele. Bom, um próximo assunto que eu separei para hoje, então, é mais geral. Isso, o VOLP também, eu já falei aqui, que é uma boa fonte, que é o vocabulário online da língua portuguesa, se eu não me engano, VOLP. Você tem a página online na internet, né? E também tem um app agora, um aplicativo para celular e para dispositivos móveis, no qual você pode buscar um termo e ele vai te apresentar a forma correta de escrevê-lo. É uma forma muito boa de consulta, uma fonte de consulta muito boa para saber como que se escreve uma palavra. Vamos lá, então. Um tópico mais geral, que é mais ou menos mais uma dica de escrita mesmo, né? Como escrever de forma mais clara e menos confusa ou menos dúbia, menos imprecisa. Usar mais a forma afirmativa e não a forma negativa. Então, ao invés de usar a forma negativa, como não, você encontrar formas alternativas de falar aquela mesma coisa na forma afirmativa. Por exemplo, isso ajuda tanto na clareza, evita imprecisão, causar dúvidas, tudo isso. Por exemplo, você quer falar que alguém não é honesto. Uma forma é falar que a pessoa é desonesta, em vez de falar ela não é honesta, ela é desonesta. Você usa a forma afirmativa e o verbo, então, significando o que seria a forma negativa. Ou, se você quer falar que ele não é desonesto, fala que ele é honesto. Então, é sempre revisar com muito cuidado o que você está querendo dizer e ver se há uma forma de escrever aquilo na forma afirmativa em vez de na negativa. Ele não acredita que o candidato chegue a tempo. Ele duvida que o candidato chegue a tempo. Certo? Então, em vez de dizer que alguém não acredita em algo, você pode dizer que ele duvida, que é o mesmo significado, só que usando a forma afirmativa. O presidente diz que não fará mudanças na política. O presidente nega mudanças na política.
Diz que não fará, nega, certo? Escolhendo a forma afirmativa em vez da negativa. Ele não compareceu na reunião. Ele faltou. Não comparecer é a mesma coisa que faltar, certo? Ele não paga em dia. Ele atrasa o pagamento. Essa empresa não paga bem. Essa empresa paga mal. Então, sempre revise o seu texto com cuidado. Se houver formas negativas, tente encontrar outras formas de reescrever aquilo de uma forma afirmativa. É lógico que, se não for possível, não tem como, deixa do jeito que tá, mas tentar ao máximo utilizar mais a forma afirmativa do que a negativa. Isso, inclusive, já foi feedback que eu mesma recebi de clientes. Então, não é coisa banal, é coisa que os clientes realmente prezam e preferem. Pode ser preferência também do cliente. E preferência do cliente é via de regra, né? Próximo assunto de hoje, então, parônimos. Parônimos são palavras que são parecidas na grafia, então elas são escritas de forma parecida, muito parecidas ou mais ou menos parecidas, mas cujos significados são diferentes. Por exemplo, a gente tem a palavra iminente e a palavra eminente. São coisas diferentes, então uma letrinha só muda totalmente o significado da palavra. Iminente é algo que está prestes a acontecer, com I. Agora, com E, eminente é algo importante, ok? Então, iminente, prestes a acontecer, eminente, importante. Posar, P-O-S-A-R, e pousar, com U, P-O-U-S-A-R. Posar é fazer pose, certo? Do verbo, é um verbo fazer pose. Pousar é aterrissar, descansar, ok? Então, um U adicionado aí já faz a diferença. Discriminar com I e discriminar com E. Discriminar com I significa separar, segregar. Discriminar é deixar de ser crime. Discriminar com I, separar, segregar. Discriminar com E, deixar de ser crime. Destratar com E e destratar com I. Destratar significa tratar mal. Destratar com I significa romper um trato. Infringir e infligir. Infringir significa transgredir, violar. Infligir significa aplicar pena, imputar, aplicar, ou simplesmente aplicar, né? Então, vamos lá. Infringir é I-N-F-R-I-N-G-I-R. Então, é frin, F-R-I-N. A outra, isso significa transgredir, violar. A outra palavra é infligir, com F-L-I apenas. F-L-I, infligir. Significa aplicar pena ou simplesmente aplicar, imputar. Ratificar com R-A, com A, e retificar com E. Ratificar significa confirmar. Retificar significa corrigir, consertar. Ra e re. Ratificar, retificar. Mandato com T e mandado com D. Mandato é o poder de mando, representação dada àquele que foi eleito. E mandado com D significa documento, ordem judicial, por exemplo, mandado de segurança, ao contrário de o mandato do presidente, ok? Prover com E e provir com I.
Prover significa abastecer, dotar. Gripado e engripado. Eu acredito que seja gripado o correto e não engripado. Mas eu nunca ouvi o termo engripado. Mas é melhor confirmar, tá? Vamos lá, então, prover, né? Prover com E significa abastecer, dotar. E provir com I significa ter origem, derivar. Cumprimento com U e comprimento com O. Cumprimento é o ato de cumprir ou a saudação, certo? Cumprimentar alguém. Agora, comprimento já é a medida. Qual é o comprimento da saia? Cumprimentar, desculpa. Cumprimentar, então, não cumprimentar. Com U é a saudação. Caçar com 2 S's e caçar com C cedilha. Caçar com 2 S's é anulação. Você caça mandato, certo? Caçar com C cedilha significa perseguir para aprisionar ou para matar ou procurar. Com C cedilha. Caça ao tesouro, então é com C cedilha. Câmara com A e câmera com E. Câmara é o local, um aposento. Câmera é a câmera fotográfica, né? Cozer com Z e cozer com S. Cozer com Z significa cozinhar, cozer o arroz. Cozer com S significa costurar. Deferir com E diferir com I. Deferir com E significa aprovar. Diferir significa ser diferente, diferenciar. Então já vem da palavra diferenciar, né? De ser diferente, então é com I. E deferir com E é aprovar. Você defere algo. Descrição com E, só um minutinho. E descrição com I. Descrição é o ato de descrever. Descrição com I é a qualidade de quem é discreto. Aí temos duas palavras com 3 formas diferentes de se escrever. Seção, tem seção com C cedilha, S, E, C cedilha, A, O, tio, ou 2 S's, S, E, 2 S's, A, O, tio, ou começando com C, C, E, 2 S's, A, O, tio. Seção com S e C cedilha significa corte, divisão, setor, departamento. Então, seção 1 do contrato é com S e C cedilha. Seção com S e 2 S's significa reunião. Durante a sessão foi discutido S e 2 S's. Com C e 2 S's é o ato de ceder ou de transferir. A cessão do cargo, né? A transferência do cargo. Então, é com S e 2 S's. Com C e 2 S's. Ok? Cesta, temos então cesta com C e S, C-E-S-T-A. Temos cesta com S e S, S-E-S-T-A. Não, eu não sou professora, eu sou tradutora. Eu sou tradutora de inglês e italiano. Já fui professora de inglês, tá? Cesta com S-E-S-T-A e cesta com S-X, S-E-X-T-A. Cesta com C e S significa o utensílio, né? Uma cesta de frutas é com C e S.
Sexta com SS é ao descanso, né? Vou tirar a sexta que os espanhóis geralmente fazem após o almoço. Aquele período de descanso pós-almoço é com SIS, SESTA. E o dia da semana, ou o número, né? O numeral é sexta com SX, SEXTA. Aí temos conjectura com C mudo e conjuntura. Conjectura é uma suposição, uma hipótese. Conjuntura é uma situação, uma circunstância. Degradado com A e degradado com E. Degradado é estragado, rebaixado. Degradado com E é desterrado, exilado. Concerto. Concerto com S ou concerto com C. Concerto com S é um reparo. Consertar, então. Concerto com C é a sessão musical. Você assiste a um concerto musical com C, não S. Concerto com S é o reparo. Serrar com S ou serrar com C. Serrar com S é cortar com serra, que começa com S. Ou que é um instrumento entrecortado, né, dentado. Nesse caso é com S. Cerrar com C significa fechar. Cerre as portas com C. Cheque, QU, mas começando com CH, e cheque começando com X. Cheque começando com CH é o documento bancário que a gente conhece. Ou o imperativo de checar, o verbo checar com CH. Então, cheque, você cheque, o imperativo. Ou com X é um lance no jogo de xadrez, que também começa com X, então já é uma dica. Ou perigo também pode significar. Espiar com S e espiar com X. Espiar com S pode ser observar, espionar. Espiar com X significa sofrer castigo ou se purificar de pecados. Temos mais duas diferenças e aí a gente encerra por hoje. Docente e discente. Docente com C e com OC e discente com I e SC, ok? Docente, OC, significa tudo relacionado a professor, aquele que ensina. E discente com ISC é tudo relacionado a aluno, aquele que aprende. Última diferença, último parônimo, é incipiente com C e incipiente com S. Incipiente com C é inicial, principiante. Incipiente com S é aquele que não é sapiente. Me inscrevi no canal, vou dar uma olhada. Já temos os primeiros, se eu não me engano, são 4 ou 5 transmissões que já estão no canal, tá? Eu vou continuar subindo as demais. Então, voltando, incipiente com S, com C, desculpa, inicial, principiante. Incipiente com S é aquele que não é sapiente, ou aquele que é ignorante, insensato, imprudente. Seu blog é muito bom, tenho acompanhado há mais de um ano. Legal. Maiara, né? Que bom, Maiara. Esse mês eu não consegui fazer a publicação mensal, né? Porque eu tenho publicação mensal todo dia 20 do mês. Eu tenho uma série de entrevistas todo dia 1º ou dias perto desses dias, né? Caso caia no final de semana, feriado. E todo dia 10 eu tenho uma série de publicações de convidados. Esse mês eu não consegui escrever a publicação minha mesmo. Olá, Letícia. Mas então,
Dia 2 de janeiro teremos uma nova entrevista, tá? E aí continua. Bom, é isso então. A semana que vem, primeira semana de janeiro, já estaremos em 2003. Falamos... Tudo bem, você? Falaremos sobre indicações de tempo, a, faz, atrás, havia, fazia e futuro, daqui a ou a. Darei algumas indicações de livros, sites e dicionários. Falarei sobre por conta de... Eu tenho uma página no Face que é o Beroni Translations, tá? Se você quiser me seguir lá. Por conta de... e é isso, por enquanto, tá? Então, espero que vocês tenham tido um bom Natal e que vocês estejam se preparando já para a virada do ano, que vocês tenham uma boa passagem de ano. E a gente se vê, então, na próxima segunda-feira, dia 4 de janeiro, né? Às 2 da tarde novamente. Boa passagem de ano para vocês, boas férias para quem estiver de férias e viajando. E até a semana que vem. Tchau, tchau!